Ele é autor de dezenas de livros, dentre os quais um se destaca como um grande best-seller no Brasil e no exterior, pois ele vendeu nada menos do que mais de 1 milhão de exemplares. E estamos falando do padre e escritor Lauro Trevisan, que é um dos pioneiros da ciência do poder da mente aqui no Brasil. Dono de vasta cultura teológica, filosófica, psicológica e jornalística, lançou no Brasil e exterior cerca de 75 livros, alguns deles best-sellers. Vive em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde cultiva muitas amizades pelo seu estilo de vida alegre e positivo. É um exemplo verdadeiro de tudo aquilo que ele mesmo prega. Ao acompanhar a conversação, você vai ser convidado a refletir sobre o seu poder de realizar tudo o que sonha, o papel de Deus em sua vida e, sobretudo, questionar-se se o que você está usando realmente é todo o seu poder mental para transformar-se e transformar o mundo. Fique conosco e desfrute de um excelente momento de inspiração. Portanto, se eu fosse você, não saia daí não, porque o seu programa semanal de automotivação e qualidade de vida, Inspirar, já está no ar. Durante a longa conversa que eu tive com o padre, e diga-se de passagem, uma conversa extremamente saudável, porque ele realmente é dono de uma cultura vastíssima e uma capacidade de síntese, uma capacidade de descrição das coisas fantástica. E uma pergunta que eu fiz a ele, que realmente estava coçando aqui na garganta, foi a seguinte. Eu perguntei a ele se o fato de ele ter escrito mais de 80 livros, inclusive com publicação no exterior, são livros demais, né? Muita coisa, muita publicação, muito trabalho editorial. E eu perguntei a ele o seguinte: ô padre Lauro, me fala uma coisa para mim, desses 85 livros que o senhor já escreveu, qual deles, se o senhor tivesse que pensar, que escolher aquele seu xodó, aquele que é o seu preferido, qual deles o senhor escolheria? Veja o que ele respondeu. Pela tiragem, pela busca, eu terei que citar um livro que eu lancei em 1980, depois de ter feito muitos estudos, muitos congressos nacionais, internacionais, de psicologia, de parapsicologia, de controle mental, de poder da mente, dos domínios da consciência. Eu lancei em 1980 o livro O Poder Infinito da Sua Mente. Até pelo título, ele foi muito contestado na época, imagine, 1980. Todas as pessoas que se consideravam com uma certa cultura não cansavam de bombardear o livro porque achavam que era exagero. Mas é só saber um pouco de filosofia que a pessoa vai entender que o infinito absoluto, esse sim é Deus. Mas o infinito relativo pertence a nós, que somos filhos de Deus e que Jesus diz que nós somos deuses. Então nós temos um poder ilimitado, tão ilimitado quanto ilimitada possa ser a dimensão da nossa mente. E neste livro, O Poder Infinito da Sua Mente, que hoje está com uma tiragem só no Brasil de uns 1.300.000 exemplares mais ou menos, eu coloco tudo sobre o poder da mente. Nos primeiros capítulos eu comprovo que realmente o ser humano tem um poder através do qual ele vai realizar a sua vida de acordo com os seus desejos. Muita gente, Cidinho, muita gente acha assim espantoso dizer que nós temos o poder de realizar tudo aquilo que nós desejamos. Mas é só pensar um pouquinho, não pode ser diferente. O que faz diferente é a ignorância das pessoas. Porque, veja bem você que está me assistindo. Se você tem o poder de desejar, esse poder é inato, esse poder foi dado pelo Criador. Consequentemente, ele tinha que dar para você o poder de realizar. Senão Deus teria feito você, eu e todos os seres humanos pela metade. E aí seria por incompetência. Ele teria dado a você o poder de desejar e depois não soubesse como fazer para que você pudesse realizar todos esses sonhos maravilhosos. Mas Deus não é incompetente. Ou seria incoerência
como é que ele vai dar a você poder de desejar, de criar, de ter sonhos, e não vai dar o poder de realizar? Seria uma incoerência. Em Deus não existe incoerência. Ou seria sádico. Ele teria dado a você o poder de criar tantas coisas bonitas na sua mente, e só para fazer você sofrer, não teria dado nenhuma condição para realizar. Você vai rir comigo, Deus não é sádico. Ou seria mentiroso. Não, você tem poder para desejar e para realizar. E na verdade, não existiria isso. Seria mentiroso. Em Deus não existe a mentira também. Então, esse livro, O Poder Infinito da Sua Mente, depois veio O Poder Infinito da Sua Mente 2, 25 anos depois, provando tudo aquilo que eu tinha escrito em 1980 e que estava sendo tão contestado por aqueles que não podiam admitir uma afirmação dessas. A evolução nos centros de pesquisa, nas universidades, provou que eu não preciso mudar uma vírgula da minha edição do lançamento de 1980. Depois escrevi: para aqueles que gostam de saber desse poder através da linguagem da religião, Cidinho, eu escrevi O Poder Infinito da Oração. Porque oração é um pensamento, só que é um pensamento que tem a linguagem da religião, a linguagem da relação direta com Deus através de uma terminologia condizente com isso. E nesse livro, O Poder Infinito da Sua Mente, depois então eu entro, se nós temos poder para tudo, temos poder para alcançar os objetivos materiais. Depois, outro capítulo, temos o poder então para criar a saúde. Temos o poder para levar uma vida de amor, temos o poder para alcançar a felicidade. Este é o livro. Eu tenho certeza que você, telespectador, deve estar se perguntando agora: a enxurrada de material teórico que o mundo está tendo, Brasil, qualquer país do mundo, a gente tem tido muita publicação, muito trabalho editorial, literatura vastíssima, mas muitas delas, talvez a maioria, seja muito conceitual, muito teórica. E eu sei que você, igualmente a mim, gostaria de saber de coisas práticas também. É claro que os fundamentos conceituais, é claro que a teoria por trás da prática é fundamental, mas a prática sem teoria também é meio que cega. Só que nós, no mundo prático que vivemos, gostamos de ter coisas palpáveis, coisas concretas. E aí eu perguntei ao padre se esses livros que ele publica, de O Poder da Mente, O Poder da Fé, Poder de Realização Pessoal, quais os conselhos práticos que ele poderia nos dar, e ele respondeu o seguinte. E aí, o livro, ele se dedica principalmente a isto, Cidinho. Principalmente, que não adianta a pessoa ficar com a teoria na cabeça e tudo continuar como Dante no Castelo de Abrantes, como dizia lá o português. Então, ensino como você vai realizar os seus objetivos. E aí vem a ciência do poder da mente, que põe mente consciente, que é a mente que cria, que pensa, que raciocina, que analisa, que deseja, que imagina, que ora, que canta. A mente que cria, é a mente criadora, a mente objetiva, racional, analítica. E essa é uma dimensão muito pequena da mente. E temos a mente subconsciente, que é onde reside o poder realizador, o executivo. Então veja como Deus foi sábio. O mundo que o ser humano cria na mente, e a mente é a única dimensão alta que foi dada por Deus a qualquer criatura que Ele tenha criado nesse lindo universo. Nós somos seres da dimensão divina porque até mesmo pela passagem do Gênesis, nós temos o poder criador para continuar a obra da criação. E o poder executivo está na mente subconsciente. A ideia divina foi tão bem projetada como deveria ser e como não poderia ser diferente, que diz assim: o mundo que você cria na sua mente, você é livre para criar o que quiser na sua mente, a mente é sua, é individual. Este é o mundo que vai acionar o poder
que está no seu subconsciente. Então, a mente cria através do pensamento. Ou seja, o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza, a fé garante e o poder executa. Este universo mental chega de uma maneira unívoca ao seu subconsciente, e o subconsciente é o executivo, ele realiza. Esse é o princípio bem simples, bem claro, da essência do poder da mente. O mundo moderno que nós estamos vivendo, tenho certeza que você, telespectador, concorda, pelo menos em parte comigo. É um mundo extremamente materialista. Os homens estão cada vez mais voltados para as realizações sociais, econômicas, materiais. Mas nem sempre foi assim. Já houve época em que o homem estava mais ligado às coisas divinas. Houve época que ele reconhecia-se como um ser humano em divinização. Houve uma época que a fé era muito maior. Hoje vivemos uma verdadeira avalanche de modos, de estilos religiosos, de igrejas. Eu me lembro que a última notícia que eu tive de uma igreja nova foi, pasme você telespectador, o templo dos Cavaleiros de Jedi. Foi a última religião que eu soube que tinha sido fundada. Inclusive tem igrejas já na Inglaterra. Para você ver como a diversidade de igrejas e religiões é grande. Nos últimos 10 anos, simplesmente apareceram no mundo mais de 8.000 religiões. Então, toda essa avalanche de credos diferentes, somadas ao materialismo do homem e o seu distanciamento de Deus, fez com que houvesse uma ruptura, e a religião, que significa religar, mais do que nunca tem sido necessária. Desde que seja uma religião autêntica, uma religião verdadeira, uma fé verdadeira, sincera, as igrejas podem fazer muito para que esta religação aconteça. Eu perguntei ao padre, de maneira um pouco colocando lá em saia justa, perguntei a ele quando é que esta ruptura começou e o que as igrejas têm colaborado ou atrapalhado para que esta religação aconteça. Veja só a resposta do padre. Quando, vamos usar uma linguagem mais fácil de ser entendida, quando Deus criou o ser humano, Ele criou da sua própria espécie, da sua própria dimensão, a sua imagem e semelhança. Consequentemente, criou feliz, para ser feliz, para realizar todos os seus objetivos, para viver num mundo paradisíaco, porque este é o único mundo de Deus, e para que todos os seres que são da mesma espécie, que vivem da mesma energia, que é o amor, que foram originados do amor divino, vivessem num estado de fraternidade, usufruindo de tudo que há de bom, desfrutando esse lindo mundo que Ele criou. Mas na medida em que os séculos foram andando, esse dom da liberdade foi propiciando condições da pessoa se desviar do caminho, se distanciar da sua verdadeira realidade ou da sua própria essência. Tanto que ainda hoje as pessoas não aceitam que nós somos essencialmente felizes. Nós temos o DNA da felicidade. Já escrevi 3 livros sobre isso. Então a pessoa alienada não Pode é... citar esses 3 livros, padre? Como? Pode citar esses 3 livros sobre isso? Posso. Um livro é A Fé que Remove Montanhas, e vai indicar essa capacidade. Depois o livro Otimismo e Felicidade. Então fala dessas 2 potencialidades poderosas que nós temos, de energias e condições de vida. Depois um outro livro, com as pessoas dizem, pois é, todos querem ser felizes, eu quero ser feliz, mas não consigo, então eu escrevi um livro, Por que as pessoas felizes são felizes? Por que as pessoas felizes são felizes? Aí você vai ler e vai saber por que você quer ser feliz e não consegue, e as pessoas felizes, o que elas têm de especial? Está na dimensão desse livro. Escrevi também As Regras da Felicidade. E escrevi A Vida é uma Festa.
escrevi Você Consegue, Ser Feliz. Então são vários livros nessa dimensão. Mas a humanidade, ela foi se desviando da sua verdadeira realidade e aí entrou num mundo de sofrimentos, de desgraças, de incompatibilidades. E durante a minha conversa com o padre, houve momentos em que a gente se pegou em silêncio, porque as perguntas foram criando um clima de profundidade muito grande. Eu muito curioso e o padre extremamente cheio de respostas e às vezes de questionamentos de volta a mim. E uma das perguntas mais interessantes que eu acho que fiz, para as respostas também mais inteligentes que ele deu, foi a seguinte: o padre Lauro, diga uma coisa para mim. O humano pegou uma rota, como foi dito na pergunta anterior, de distanciamento do divino. Mas mais do que isso, as coisas começaram a acontecer causadas por essa disjunção, no sentido de que o homem assumiu uma rota de sofrimento. Sofrimento é uma palavra hoje comum, até banalizado. E isso não é viver. Eu acho que nenhum outro ser divino pregou o sofrimento. Eles pregam a vitória sobre o sofrimento. Então existe toda uma estrutura social, educacional, que luta para que o sofrimento seja combatido das maneiras mais diferentes possíveis. Existe, inclusive, o consumismo como sendo um antídoto, de maneira esquisita, falsa, um antídoto para o sofrimento. E, enfim, há as lutas que têm a ver e aquelas que não têm a ver contra o sofrimento. A igreja também tem lutado contra isso. E eu perguntei então ao padre o seguinte: em que a igreja tem atrapalhado ou ajudado para que nos afastemos do sofrimento ou para que entendamos o sofrimento? E aí ele respondeu o seguinte: nós podemos colocar como ponto central, já que falando em religião, no nosso caso, é o cristianismo. O cristianismo é Jesus Cristo. Tudo ao mais é acréscimo. Então, como houve esse afastamento do ser humano, o ser humano estava perdido, estava extraviado num mundo de tantos sofrimentos e desgraças, tinha acontecido essa ruptura. Aí surgiu no nosso planeta um ser enviado de uma dimensão misteriosa do infinito, chamado Jesus, que, segundo então nós entendemos, ele veio religar o ser humano na sua verdade, na sua essência, que é como Filho de Deus, que é a imagem e semelhança divina. E mostrar que a essência do ser humano é a mesma energia divina, é a mesma energia do cosmos todo, do universo, que nós somos unos no um, somos unidades com o Criador. E ele disse, o que faz esta religação se chama amor. Aí ele proclamou a trilogia do amor. Amar a si mesmo, como ponto de partida, porque você não pode dar aos outros o que não tem. Amar a si mesmo, porque você fica sabendo, nesse caso, que você é felicidade, que você é luz, que você é um ser transcendental, que você é um ser em comunhão com todo o universo, porque o universo também é amor. Amar aos outros porque nós somos um. Se eu ofendo alguém, eu estou ofendendo a mim mesmo. Nós somos uma unidade. E essa unidade tem que saber. Jesus veio ensinar isso aí. Amar o universo e amar a Deus. Dos livros mais polêmicos do padre Lauro Trevisan, tem um extremamente interessante, que é bem recente, já publicado no Brasil e também na Europa. Inclusive na Europa eles fizeram uma capa bem interessante. O livro é de psicanálise. O padre se encontrava fazendo uma especialização em psicanálise e teve a ideia de escrever um livro onde ele tratava essa questão do Jesus Cristo psicanalista. E comparou então Jesus com Freud.
E por isso que em Portugal, onde esse livro foi publicado recentemente, eles fizeram uma capa que tem metade do rosto Jesus Cristo e a outra metade Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E aí eu perguntei, aproveitei, é claro, o gancho e perguntei para ele, na sua opinião, quais as semelhanças e as diferenças entre Jesus Cristo e Freud no sentido psicanalítico? Ele não teve dúvida, respondeu o seguinte. Eu fiz o curso de psicanálise, porque eu gosto de aprender tudo, porque a minha intenção é poder ajudar as pessoas de todas as maneiras. E nesse curso de psicanálise eu fiz uma tese. E publiquei um livro, Jesus, Psicanalista de Resultado. Só que a psicanálise, no meu entendimento, ela demora muito tempo para solucionar o conflito de uma pessoa. E em demorando muito tempo, vai agredir aquilo que significa o mundo de hoje, que é um mundo acelerado, um mundo apressado, um mundo que não tem tempo. Então eu via nisso uma dificuldade. E a outra dificuldade é que se a pessoa fica muito tempo fazendo psicanálise, está gastando muito dinheiro. Então eu fui basear em Jesus Cristo, em que tudo é imediato. Não havia nem um problema, um sofrimento que não houvesse uma força ensinada por Jesus que pudesse alcançar a cura. Mas na apresentação da psicanálise não aceitaram essa tese, porque as teses ou as monografias elas têm que estar sempre amparadas nos escritos, ou no Freud, ou no Jung, ou no Adler, ou nesses clássicos da psicanálise. Então eu publiquei o livro independentemente. E em Portugal esse livro foi lançado com um rosto em que a metade do rosto é Jesus Cristo e a outra metade do rosto é Freud. E esse livro, ele busca mais aquelas pessoas que têm uma conceituação mais culta, mas ele, de qualquer maneira, ele ensina muito. Por exemplo, uma das belíssimas passagens da psicanálise que eu coloco no livro é aquela análise da história do filho pródigo. É fantástico aquilo. Mas como eu gostei do papo sobre psicanálise, eu continuei. E aí perguntei mais uma coisa para ele. Sempre voltado para essa preocupação de que os livros sejam teóricos, mas também tenham um quê de prática, de praticidade. Eu perguntei para o padre, padre, psicanálise de resultado, que é o nome deste livro, o que há de realmente prático neste livro? Ele respondeu o seguinte. O Freud vai buscando, através de um longo processo, o que é que está criando problema na pessoa que hoje ocorre na vida daquele paciente. Jesus diz, você está com depressão? A sua palavra tem o poder de mudar toda essa situação e transformar na realidade do seu desejo imediato. Então vem as leis, o semelhante atrai o semelhante, pensamento de alegria atrai a alegria, pensamento de paz atrai a paz. Outra lei universal, até ensinada por Jesus, você colhe o que semeia. Se você semeia tristeza, vai colher tristeza, mas se você semeia alegria, já começa a colher imediatamente a alegria. Faça-se, é o grande poder da palavra. E a palavra foi um poder concedido unicamente ao ser humano porque ele é da dimensão divina. Começa o Evangelho de João, no princípio era a palavra era Deus e tudo que foi feito pela palavra. E esse poder deu a nós. Então nós podemos resolver mais imediatamente todos os nossos dificuldades, nossos problemas, criando esse poder que muda a nossa situação e faz com que aconteça essa nova programação que está sendo colocada. Eu quero convidar você, telespectador, telespectadora, para junto comigo agradecer essa oportunidade fantástica que a TV Guará lhe traz através de uma entrevista exclusiva para o nosso programa com o famoso Padre Lauro Trevisan.
e lamento, mas estamos terminando o programa. Quero apenas passar para ele a oportunidade de fazer sua mensagem final, ao mesmo tempo que nós agradecemos a honra de tê-lo entrevistado. Veja então a mensagem final do padre Lauro Trevisan. Meu querido amigo, minha querida amiga, talvez diante dessas afirmações você esteja duvidando, mas é bom duvidar. A dúvida gera curiosidade, a curiosidade gera a pesquisa gera a ciência gera a verdade. Então você está no bom caminho. Mas tenha certeza, Jesus falou desse poder, a ciência está cada vez mais iluminando a verdade da existência deste poder. É muito simples usar esse poder, até porque a sua vida é uma comprovação de que nós somos o que pensamos. Então eu quero desejar que você tenha no seu coração a alegria de que todos os seus sonhos de amor, de felicidade se realizam. Tenha na sua mente a certeza de que esse mundo que você quer criar em torno de si ou na sua própria vida, você vai fazer acontecer. Desejo que a saúde sua seja uma saúde perfeita, completa, que você seja muito feliz. E assim você estará tornando também esse planeta e a humanidade mais felizes através das luzes que você está irradiando de si para toda a humanidade. Um beijo no coração, que Deus esteja sempre iluminando e protegendo a sua vida. E agora, agradecendo a sua audiência, a gente vai se despedindo aqui dessa edição do Seu Inspirar, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser. Mas, ao encerrar, escolhemos um vídeo para que você visse, refletisse e continuasse com toda essa conversação que tivemos com o padre Lauro, na sua cabeça, no seu pensamento, para que você possa usufruir de descobertas que você mesmo fará, de como viver melhor, como viver em paz, sobretudo como viver ligado a Deus, como quer que você o conceba. Até lá! Há um ano, minha vida havia entrado em colapso. Eu trabalhava à exaustão. Meu pai morreu de repente e minhas relações estavam tumultuadas. Mal sabia eu, na época, que do meu grande desespero viria o meu maior presente. Mamãe, isso vai ajudar. Beijos. Eu tive uma amostra de um grande segredo. Comecei a rastrear o segredo pela história. O segredo foi enterrado. O segredo foi cobiçado. O segredo foi reprimido. O segredo nunca vai ser revelado ao público. Não acreditei em quantas pessoas sabiam dele. Eram as maiores personalidades da história. Por que ninguém sabe disso? Eu só queria dividir o segredo com o mundo. Comecei a procurar as pessoas vivas que conheciam o segredo. Uma a uma, começaram a emergir. Você sabe que esse segredo dá a você tudo o que quiser. Felicidade, saúde e riqueza. Você pode ter, fazer ou ser tudo o que quiser.
Nós podemos ter tudo o que quisermos. Não importa o tamanho. Em que tipo de casa você quer morar? Você quer ser milionária? Que tipo de negócios quer ter? Você quer ter mais sucesso? O que você realmente quer? Tenho visto muitos milagres acontecerem na vida das pessoas. Milagres financeiros, milagres da cura física, cura mental, cura nos relacionamentos. Tudo isso aconteceu apenas por se saber como aplicar o segredo. Este é o grande segredo da vida. Segredo. O segredo. O segredo. O segredo é a resposta para tudo o que foi, tudo o que há e tudo o que haverá. Você deve estar aí sentado pensando, que segredo é esse? Vou contar como consegui compreendê-lo. Todos trabalhamos com um poder infinito. Todos nos guiamos exatamente pelas mesmas leis. As leis naturais do universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais, mandar pessoas à Lua e marcar o pouso com uma precisão de uma fração de segundo. Não me importa se está na Índia, se está na Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo ou Londres, ou Toronto, ou Montreal, ou Nova York. Estamos todos trabalhando com um só poder. Uma lei. É a atração. 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 O segredo é a lei da atração. Tudo que está entrando em sua vida, você está atraindo para a sua vida. E tudo é atraído para você por causa das imagens que você guarda na mente. É o que você pensa. Você vê que o que quer que passe pela sua mente, você atrai para si. Os sábios sempre souberam disso. Se voltar diretamente aos antigos babilônios, eles sempre souberam disso. Um grupo pequeno e seleto de pessoas. Por que acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro ganho? Acha que é acidente? Não, não é acidente. É para ser assim. Compreendem alguma coisa. Compreendem o segredo. E você está sendo apresentado ao segredo. Para mim, o modo mais simples de olhar para a lei da atração é me imaginar como um imã. E eu sei que um imã exerce atração. Resumidamente, a lei da atração diz que os semelhantes se atraem, mas estamos falando em nível de pensamento. Nossa tarefa como humanos é nos segurarmos no pensamento do que queremos, deixando bem claro em nossas mentes o que queremos. E então começamos a invocar uma das maiores leis do universo, que é a lei da atração. Você, então, se torna aquilo no que mais pensa e atrai aquilo no que mais pensa. Se você conseguir ver aqui, vai conseguir segurar aqui. E esse princípio pode ser resumido em 3 simples palavras. Pensamentos materializam coisas. A maioria das pessoas não entende que o pensamento tem uma frequência. Cada pensamento tem uma frequência. Podemos medir um pensamento. Então, se você pensa na mesma coisa muitas e muitas vezes, ou se imagina em sua mente ter aquele carro novo, ter o dinheiro de que precisa, montar aquela empresa, encontrar a alma gêmea, se imagina como seria tudo e está emitindo essa frequência de forma consistente. Os pensamentos emitem o sinal magnético que traz esse paralelo de volta para você. Imagine que você vive na abundância e vai atraí-la. Sempre dá certo todas as vezes com todas as pessoas. Há um problema. Muita gente acaba pensando no que não quer e não sabe por que acontecem tantas e tantas vezes. A lei da atração não se importa se você percebe alguma coisa boa ou ruim, ou se você não quer ou se você quer. Está respondendo a seus pensamentos. Então, se fica olhando para uma montanha de dívidas, se sentindo muito mal, esse é o sinal que está enviando ao universo. Nossa, eu me sinto muito mal por causa dessa minha dívida. Está afirmando isso para si mesmo. É o que sente em cada nível do ser e é o que vai conseguir mais. A lei da atração é muito obediente. Quando você pensa nas coisas que quer e se concentra nelas com toda vontade, a lei da atração vai dar a você o que você quiser todas as vezes. Quando se concentra nas coisas que não quer, eu não quero me atrasar, eu não quero me atrasar.
está, na verdade, fazendo com que aconteça. A lei da atração não escuta o que você não quer, então é o que vai aparecer muitas e muitas vezes. A lei da atração não separa o que se quer ou não. Manifesta as coisas em que você está pensando. A lei da atração está sempre trabalhando. Quer você entenda ou acredite nela ou não, está sempre trabalhando. Trabalha sempre que você pensa. Sempre que seus pensamentos fluírem, a lei da atração estará em operação. Quando você pensa sobre passado, presente ou futuro, a lei da atração está funcionando. É um processo contínuo. Não tem botão de pausa nem botão de parar. Está sempre em ação, como os seus pensamentos. A criação está sempre acontecendo. Cada vez que o indivíduo tem um pensamento ou um modo crônico, prolongado de pensar, ele está em processo de criação. Algo vai se manifestar a partir desses pensamentos. A lei da atração diz: daremos a você o que vai dizer e em que vai se concentrar. Então, se você reclamar como as coisas estão ruins, estará criando mais dessa situação ruim. Não dá pra cobrir. Cuidado! E dá isso aqui. E isso aconteceu porque ele mudou o foco do que não queria, do que tinha medo, do que ele queria evitar, para se concentrar no que ele realmente queria. Então devemos ser muito positivos em nossa atitude e orientação e tenderemos a atrair pessoas positivas e fatos e circunstâncias positivas. E quando somos muito negativos em nossa orientação ou muito zangados, nesses casos tendemos a atrair pessoas zangadas e negativas e circunstâncias zangadas e negativas. E então acaba atraindo para você os pensamentos predominantes que povoam a sua consciência, sejam esses pensamentos conscientes ou sejam eles inconscientes. E este é o problema. Se olhar com cuidado quando se fala no segredo e no poder da nossa mente, e no poder da nossa intenção e nossa vida diária, está tudo ao nosso redor. Só temos que abrir os olhos e ver. Podemos ver a lei da atração em toda parte. Você atrai tudo para si. As pessoas, o trabalho, as circunstâncias, a saúde, a riqueza, as dívidas, a alegria, o carro que você dirige, a comunidade em que está. Atrai tudo para si como um imã. O que você pensa, você faz acontecer. Sua vida é uma manifestação física dos pensamentos que estão em sua cabeça. Quer dizer, não estou falando do ponto de vista da crença no improvável ou de alguma loucura imaginária. Estou falando de uma compreensão profunda, básica. A física quântica realmente começa a apontar esta descoberta. Diz que não se pode ter um universo sem estar mentalmente nele. Que a mente está realmente forjando a coisa que está sendo percebida. Agora, se você não entende, não quer dizer que deve rejeitar. Você não entende de eletricidade, provavelmente. Primeiro, nem todos sabem o que é eletricidade. E ainda assim tiram proveito dos benefícios dela. Sabe como funciona? Eu não sei como funciona. Mas sei de uma coisa. Pode-se cozinhar o jantar de uma pessoa com a eletricidade. E também cozinhar a pessoa.